sobre o assunto da noite. O cidadão esteve lá e ele era, tinha uma apneia, uma coisa assim, em estado muito grave, e ele foi tratado, passou lá pela cirurgia espiritual e ficou completamente curado. Num retorno que ele teve, o médico espiritual disse para ele: escuta, fulano, se você não mudar o seu comportamento, a sua enfermidade vai voltar. Não deu outra. Mais ou menos entre 90 a 120 dias, estava lá o cidadão de novo com o mesmo problema. Numa relação completa daquilo que ele se comportava com a enfermidade que ele possuía. Aliás, é para todos nós pensarmos, né? As contrariedades, situações essas ou aquelas que nos aborrecem e tudo mais, se por vezes nós já não notamos determinados desequilíbrios no nosso organismo em paralelo ou logo em seguida. Preocupações extremadas e coisas do gênero, por vezes então coisas muito simples como uma leve irritação ou gripes muito fortes ou talvez até outros problemas de origem mais acentuada. Vamos ver inicialmente, claro que destacando que às vezes quando você vai no médico, principalmente aqui nos Estados Unidos, você fica doente imediatamente quando ele apresenta a conta, né? A participação que a gente tem aqui na conta do médico já deixa qualquer um doente e com vontade de nunca mais ficar doente, essa é uma realidade. Mas vamos ver primeiro as classificações do que é, né, a saúde. Como a OMC diz, é o seguinte: de forma simplória e incompleta, é acreditar na ausência de doenças. Ao pensarmos na saúde como ausência de doença, nós observamos apenas o aspecto biológico do ser. Por que isso? Porque saúde é mais do que isso. Não é você estar bem só organicamente. Por exemplo, quando a gente está triste e depressivo por uma desilusão, seja amorosa, ou ansioso ou irritado, ansiosa ou irritada por causa de dívida, por exemplo, nós também estamos doentes, não é fato? Mas nós ouvimos uma boa, essa semana, até comentávamos ontem com o Renato, de um senhor que disse, conversando com uma outra pessoa, disse assim: problema que o dinheiro resolve não é problema. Ok? Dinheiro que o problema resolve não é problema. Esse senhor é pai de um autista. Você pode ter o dinheiro que você tiver. Não resolve. Um indivíduo que tenha metástase, pode ter o dinheiro que tiver. Não resolve. Não é verdade? Agora, o problema é que o dinheiro resolve. É tudo uma questão de tempo. Você renegocia, você paga devagar, você não paga, mas enfim, né? De uma maneira geral. Mas veja como a questão da classificação de doença pela Organização Mundial de Saúde não está relacionada só a você estar bem com o corpo. Situações outras podem nos deixar muito mais enfermos do que a gente possa imaginar. Uma tristeza aprofundada, porque tristes todos nós vamos ficar, sim ou não? Tristes, nós não somos um mar de alegrias e felicidades o tempo todo. Existem momentos de tristeza. Tristeza até mesmo se às vezes a pessoa querida parte, não parte para outra dimensão, mas muda às vezes de país. Pessoas queridas que estejam no Brasil, por exemplo, e você residindo aqui, se recorda, fala hoje com a facilidade de audiovisual no seu celular, mas gostaria de ter o contato, por vezes bate aquela saudade, no sentido de não tristeza, mas saudades, de nós nos emocionarmos. E por vezes até mesmo a partida do ente querido para outra dimensão, ou para a dimensão espiritual, onde fica a saudade e, por um período, evidentemente, a tristeza. Ao se aprofundar, nós sabemos que ao se aprofundar e tomar corpo e tempo, nós acabamos indo para um processo depressivo, cuja enfermidade hoje, graças a Deus, nós já não associamos de uma maneira desconhecida, por que não dizer ignorante, que é sinônimo da mesma palavra, onde o indivíduo depressivo, a pessoa depressiva, ela era colocada numa condição
de que estava inventando, criando onda, não queria trabalhar, tinha preguiça em relação às atividades de trabalho e assim sucessivamente. Entre outras colocações que nós ouvíamos, e não há muito tempo, de que para o cidadão que apresentasse quadros depressivos, ele estava com falta de trabalho, e para as mulheres era um bom tanque cheio de roupa, resolvia tudo. Que é um absurdo completo e total, porque há um desequilíbrio químico no cérebro. Nós somos amigos de um desencarnado, ele não era amigo quando encarnado, o desencarnado suicida por depressão. Então, a situação graças a Deus, não é tratado mais de uma maneira vulgarizada, e sim tratado de acordo. Ir ao psiquiatra, ser atendido por psiquiatras hoje, não é sinônimo de ter problemas de natureza mental, e sim condição de ser atendido por um especialista que vai procurar minimizar, pelo menos, os efeitos de natureza química de descompensação que nós temos em relação a essa questão da depressão. Muito bem, então a Organização Mundial de Saúde define a saúde como um completo bem-estar biopsicossocial. E é interessante notar que para que nós procuremos, nos esforcemos, nos exercitemos, porque estes são aspectos, são capítulos de exercício. Para que nós nos exercitemos a continuar bem, se nós estamos já bem, ou então melhorarmos a nossa maneira de estar em relação à condição da nossa saúde como um todo, é necessário que a gente faça um esforço muito importante de mudança de como nós vemos os quadros da vida. Se a gente vê só quadro da vida com essa natureza, não é? Voltada para situações negativas de guerra e coisa do gênero, nós precisamos alterar os programas que nós estamos assistindo. Não é literalmente o assistindo televisão, mas alterar a visão em relação à questão da vida, significando dizer o seguinte: nós vamos precisar, ou nós precisamos adquirir uma nova maneira de ver e compreender o que seja a doença. Com o quê? Uma perspectiva nova. Os estados de saúde ou doença devem ser acompanhados do verbo ser e não do verbo ter. Quem disse isso está há quase 2.500 anos atrás, né? Hipócrates, como conhecido como um dos pais da medicina, cerca de 460, ele viveu a 370 antes de Cristo, que uma das informações atribuídas a ele é que ele dizia que existem doentes e não doenças. Por isso, o quadro anterior falava na condição de ser e não da condição de ter. Eu só posso ter algo se eu sou. Faz sentido ou não? Eu sou o doente. E aí, se eu sou o doente, eu vou projetar no meu corpo físico aspectos os mais variados. Então significa dizer o seguinte: se eu curo o cotovelo, aparece a dor no joelho. Se eu curo o joelho, aparece no calcanhar. E assim sucessivamente. Enquanto eu não me curar, isso é proposta de quem? Essa foi a proposta de Jesus, que disse a Pedro, está lá no Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, o Espírito Humberto de Campos, que diz assim: eu não vim aqui para curar corpos, eu vim para curar a alma. E a cura da alma passa por um processo muito simples, que foi a proposta e continua sendo a proposta do Evangelho até hoje, que é a da educação. Jesus veio educar-nos aqui, por isso aceitou, não é, a denominação de mestre, que foi aquilo que ele aceitou, porque ele veio para nos educar. Para nos educar, nós sermos o quê? Melhores e felizes. Então, quando nós estamos neste quadro de ser o doente, nós vamos, evidentemente, estar completamente abertos para as enfermidades. É simples e já talvez tenhamos até comentado aqui em outra oportunidade. Por que é que aquele bendito daquele mosquito me picou e não picou o vizinho? Não é verdade? Por que o assaltante me assaltou
e eu não tenho um carro tão bacana quanto o carro que estava do meu lado. Ah, porque eu estou passando por provas e expiações daquilo que eu devo ter feito em outras existências. Devo ter picado muita gente, né? Ou então devo ter assaltado muita gente. Não necessariamente. Eu posso estar enfermo com o meu quadro vibratório, na minha condição mental. E eu não preciso ter sangue doce, como as pessoas falam, para atrair mosquito. Eu atraio pela minha vibração. O assaltante vê a mim, não vê o outro. E assim sucessivamente. Significa que eu estou doente. Eu preciso fazer um trabalho de mudança. Eu preciso alterar a maneira, não é? Que eu ia alcançar um nível mais elevado de consciência. Quer dizer, não é apenas a intuição dos eventos mentais que formam o nosso íntimo, é mais do que isso. É exatamente uma visão mais evoluída de consciência que indica o conhecimento que vai habilitar o ser, ou seja, que vai nos habilitar a compreender, sentir e vislumbrar a totalidade do nosso mundo interior, revestido de valores morais que vão tocar as noções de bem e do mal. Ou seja, é necessário se conhecer. E não dá mais para a gente usar de desculpas de que nós não temos a oportunidade de nos conhecer pelo volume de informação que nos é prestado. O plano espiritual nos trouxe, falando a respeito de André Luiz e codificação. Nós temos da codificação e os trabalhos de Chico, por exemplo, sem falar dos outros autores espíritas ou não espíritas, espiritualistas e também espíritos através de médiuns ou de espíritas estudantes do espiritismo. Se nós só ficarmos na codificação e Chico Xavier, nós temos uma infinidade de livros e de informação para o nosso próprio benefício. A começar de André Luiz, que vai falar no livro No Mundo Maior sobre a nossa casa mental, dizendo o seguinte: nós não somos, apenas a nossa condição de mente não está num nível apenas único da existência atual. Nós temos todos os aspectos dentro de nós mesmos, a começar por aqui, o subconsciente, que André Luiz departamentaliza em 3, como se fosse uma casa. Mas o subconsciente, ou seja, tudo aquilo que nós fomos e fizemos até o presente momento na encarnação anterior, com as passagens todas que nós tivemos no plano espiritual. E está aqui também, evidentemente, o automatismo e o hábito, que é o porão da residência, onde nós vamos encontrar aqui os instintos de preservação e de reprodução. O processo completamente automatizado está aqui no porão. Quando nós vamos para o estágio consciente, envolve a condição presente que nós nos encontramos, onde nós temos como maior foco o esforço e a vontade, que é exatamente a parte social da casa. É o aqui e o agora. E também é fazer e acontecer, e o futuro é questão imediata, é para já. E, finalmente, a questão do superconsciente, que é o ideal e a meta, que é exatamente o sótão da casa, ou seja, o topo da casa, aonde estão todos os aspectos relacionados ao reino dos céus que Jesus nos ensinou. Ou seja, os objetivos superiores do Espírito, quando Jesus disse, vós sois deuses. Para dar uma palhinha para a gente estudar depois, um outro tema, etc., quando a gente está numa obsessão subjugatória, esta área é exatamente neutralizada para que o indivíduo viva os aspectos do presente e o automatismo vá imperando. Mas, para ficar ainda mais claro, significa dizer o seguinte: nós somos exatamente uma subdivisão e totalmente inteirado um no outro. Nós temos o consciente da vida atual, que, segundo Hermínio Miranda, vai nos dizer o seguinte no livro Memória e o Tempo. Ele vai nos dizer que o consciente atual é praticamente um repassador de informações para o subconsciente, ou seja, o banco de memória da vida atual. Mas nós não temos só isso, como nós vimos na figura anterior. Nós estamos abrindo um pouco mais a informação.
Nós temos o subconsciente profundo, que são a parte lá do porão, não é? A memória das encarnações passadas, períodos da intermitência no plano espiritual e assim sucessivamente. Fora isso, o superconsciente, que nós também vimos lá como topo da casa, que são as potencialidades psíquicas superiores. Tudo isso interage. Nós somos tudo isso ao mesmo tempo. Olha que beleza que é o ensinamento do Cristo quando ele vai falar de educação. Nós temos alguma coisa já de Jesus aqui? Implantado aqui? Temos. Porque nesses últimos 2000 anos nós tivemos alguma coisa despertada por ele aqui. Por isso que quando a gente vai numa casa, seja espírita, seja espiritualista, etc., que somos tocados pelo Evangelho, pode ser que nós não tivemos nada até o presente momento, mas o que está aqui acaba surgindo. Por quê? Porque se nós somos oriundos de Deus e o Evangelho é de natureza divina, significa que ele está em nós, potencialmente. Mas olha que interessante, tudo que nós vivenciamos aqui vai subir para cá, sim ou não? Por isso que a educação é tão importante na fase principal do 0 aos 7 anos, aonde vai dar orientação para a criatura que está em fase de reencarnação, aonde determinadas tendências dela pode ser aplacada, pode ser, ou no mínimo pode ser minimizada, para que não interfira de maneira tão direta na existência atual. Percebeu o quanto que educação não se terceiriza? Educação é responsabilidade das criaturas que têm exatamente, que recebem, seja direto ou indiretamente, aquela criaturinha que acabou de reencarnar. Não adianta mandar, não é? E hoje em dia, infelizmente, é grande, e nós infelizmente sabemos disso, que o indivíduo, a criança vai para o colégio, apronta todas as que podem, procura humilhar o professor, e quando os pais vão no colégio, inclusive, em vez de acertarem a situação pela atitude do filho, procuram humilhar o professor também. Ou tratam o colégio como se fossem clientes, exigindo atitudes de criaturas que sejam consoantes à agressividade do filho que está lá e coisas assim. Ou seja, num processo, por vezes, de querer transferir educação, quando na realidade o professor não é o educador, ele é o intelectualizador e o educador dentro de certas possibilidades. A educação está na responsabilidade daqueles que têm, seja direto ou indiretamente, ação sobre o reencarnante, porque depois dos 7 anos de idade, se nada foi feito para amenizar as questões tendenciosas do indivíduo, já falamos aqui numa outra oportunidade. Quem acha que tem dentro de casa reencarnado Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá ou até mesmo Mahatma Gandhi? Alguém tem um desses aí? Porque se você tiver, não tem problema, você não precisa nem educar, porque educado já está. Não é verdade? Você só atualiza as questões do que está ocorrendo no mundo hoje. Que ele já vai vir com muito mais, porque lá em cima tem muito, lá em cima é a maneira de dizer, mas na dimensão espiritual tem muito mais tecnologia do que aqui. Vale lembrar o livro Memórias de Suicida, de Camilo Castelo Branco, através da psicografia de Ivone Pereira, que ele vai falar de equipamentos, não é, em 3D, em 3 dimensões, em 1920, que a gente não tem ainda. Aonde ele assistia numa espécie de tela, porque ele não tinha como dizer, né? Não tinha palavra suficiente, as situações que aconteciam em outro local, que ele não só assistia, como sentia a vibração, como se estivesse presente no ambiente. Temperatura e tudo mais, isso em 1920. Então, veja, se nós não temos, significa esse trabalho. Até porque, veja o quanto é importante o processo educacional para todos nós, quanto Jesus era o educador. Porque quando nós vamos nos educando, veja, nós acessamos as potencialidades superiores, jogamos para o arquivo coisas positivas
e nos beneficiamos com isso. E cuidamos de uma coisa muito importante na nossa existência, que são os sentimentos. Por quê? Porque, na verdade, dos sentimentos é que derivam as emoções, sim ou não? E aí, evidentemente, a capacidade de pôr em movimento reações orgânicas, que são variáveis e que se fazem acompanhar das alterações que ocorrem no nosso corpo. Por isso que é importante o autoconhecimento, até porque a combinação de pensamentos, sentimentos e emoções constituem a nossa mente, a nossa própria consciência, aquilo que nos define, nos caracteriza, aquilo que nós realmente somos. Por isso que René Descartes, que viveu nesse período, disse assim: nós somos aquilo que pensamos. E é tão fantástico que o Emmanuel, espírito, através da mediunidade de Chico, pegando aspectos de René Descartes, disse o seguinte: nós somos hoje o resultado dos nossos pensamentos de ontem. E se a gente quiser saber o futuro, é fácil, é só ver o que a gente pensa hoje. E é o reflexo de amanhã. Porque nós não mudamos assim, não é verdade? Tudo aquilo que eu pensei até hoje, eu estou definido. Aquilo que eu estou mantendo é o que vai me definir amanhã. Por isso que a proposta do Cristo é educadora. Para que a gente, se não está bom agora, não mantenha esse quadro daqui para frente. Não é? Tem uma frase lá do Chico que ela é repetida em tudo quanto é lugar. Você vai em palestra, não espírita, inclusive, palestra em empresas, os caras também usam. Né? Se você não fez um bom começo, dá para fazer um bom final. E é uma realidade, porque a nossa proposta, inclusive reencarnatória. Ora, isso vem sendo estudado já de um tempo. Por exemplo, o Freud, que desencarnou em 1939, talvez tenha sido o primeiro pesquisador no nosso plano, né, a descrever que as nossas emoções reprimidas acabam se transformando num conflito emocional crônico, ou seja, de tempo, que gerará distúrbios físicos ou psicológicos. E esse cidadão aqui, chama o médico Hans Selye, que desencarnou em 82, ele desenvolveu teorias com cobaias para uma origem emocional das doenças. E ele descreveu a síndrome da adaptação geral, relatando um conjunto de reações fisiológicas desencadeadas por fatores estressantes contínuos. Querem um exemplo? Quem de nós, quando veio para os Estados Unidos, porque tem uns aí que já disseram que nasceram americano, que já era americano, que já se via americano, etc. É diferente. Esses são exceção à regra. Mas muitos que chegaram aqui, até se adaptarem no inconsciente coletivo, por vezes até tiveram algum desequilíbrio em relação à própria saúde, sim ou não? Sim. Muito natural. Por quê? Porque você está saindo de um ambiente onde a vibração, a energia te diz respeito completamente. Aí você vai para um outro local, nem precisa sair muito do local. Por exemplo, se você morar no Rio Grande do Sul e mudar para a Bahia, tem diferença ou não? Muito, muito grande. Se você sair da Bahia e for para São Paulo, tem diferença ou não? Claro que tem, é todo um magnetismo que as pessoas criam e você é influenciado para aquilo, é um processo de retroalimentação. Por isso que muitas vezes, quando nós fazemos mudança aqui mesmo dentro desse país, tem gente que vive no norte, vem aqui para o sul, ou o contrário, sentem diferenças, apesar de não ter problema de relacionamento. Por vezes tem um relacionamento muito bom, vai para onde for, ele continua com um bom relacionamento, mas sente diferença. Por quê? Porque é o inconsciente coletivo, é a energia daquela região, daquele local, que as pessoas constroem, você não está ainda adaptado. Há um período de adaptação. Dependendo do quadro, a coisa pode, às vezes, até se refletir na organização fisiológica, porque aquilo que eu penso, eu vou me definindo como um todo. Por isso que a doença começa quando o indivíduo vive um estado de conflito emocional, seja agudo ou crônico, entre os seus desejos e as suas possibilidades de ação. Por isso, de novo, existem doentes, não doenças. Nós somos doentes porque não conseguimos viver em harmonia e em equilíbrio com o meio e com as pessoas à nossa volta. Querem ver fatores geradores? Vamos para a parte prática, né? Porque agora a gente só teorizou até agora, né? Vamos para a parte prática e ver alguns fatores geradores.
fatores que causam enfermidade. Ódio, rancor, mágoa, culpa, remorso, ressentimento, medo, frustração, egoísmo, orgulho, vaidade e inveja. Se você não tiver nenhuma pontinha desses aspectos aqui, se não tiver nada disso, você tem uma saúde perfeita ou aconteceu um equívoco na sua reencarnação. Você devia ter reencarnado em Júpiter e reencarnou na Terra por engano. Não é verdade? Se não tiver nenhuma pontinha dessa, você reencarnou no planeta errado. Você devia ter parado ali pelo nosso lar, no máximo, né? No mínimo, aliás. Se reencarnou aqui, está errado. Porque, na realidade, né, uma pontinha, não precisa ter muito. Uma pontinha já faz o quê? O que faz a torneira quando está pingando? Não é verdade? Ela vai. Aqui não se usa caixa d'água, mas a gente conhece essa situação, né, bem no Brasil. Né? Ela esvazia a caixa d'água, não é verdade? Vai pingando. Não é assim que funciona. Por que você acha que uma pontinha de remorso... Tem umas figuras que dizem assim, eu estou meio zangado com você. Não tem meio zangado, você está ou não está. Não é verdade? Nós até usamos aqui outro dia numa palestra assim, ela parece que ela está meia grávida. Como meia grávida? Né? Ou está ou não está, não é verdade? O sujeito é meio honesto. Não tem meio honesto, ou ele é honesto ou ele não é. Não existe pela metade as coisas. Então é a mesma coisa. Se eu sinto uma ponta de remorso, significa que ela vai fazendo o quê? Ela vai tomando corpo, é a gota d'água. Vai pingando. Por isso que Jesus nos estimulava o quê? Perdoe, quebre essas estruturas da criatura antiga para a criatura nova. Trabalhe aspectos de medicina preventiva, que começa a ser ensinado por este cidadão aqui. Não é que foi Sócrates e que, seja lá a medida de tempo que for, não é? Viveu muito para a época dele. Se é que a medida de tempo é alterada significativamente com o Papa Gregório XIII, que coloca em vigência o calendário gregoriano. Até então, o calendário era juliano, que vem de Júlio, que era o César, que cada imperador decidia quantos dias tinha o mês. Esse mês agora vai ter 15. Pronto, estava resolvido. Você não ia lá bater boca com o imperador. Né? Você não ia. Porque senão você ia lá disputar uma partidinha de futebol, você contra os leões. E era engraçado que os leões sempre ganhavam. Aí o fato é que, veja, se ele viveu lá 70 anos, não se sabe, mas enfim, foi muito para a época. Significaria mais ou menos alguém com 130 anos. Até numa entrevista de uma senhora brasileira que está com 125 anos, lúcida, com os comprometimentos que a máquina, né, já começa. Claro, né, são 125 anos da máquina funcionando. Aí o sujeito lá ficou, né, entrevistando ela e querendo saber lá o porquê, né, o segredo. Ela disse, não tem segredo nenhum, não, com a simplicidade dela, que ela é de Minas, inclusive, quem é de Minas já tem a obrigação de viver 125 anos. Né? Aí os mineiros, porque eles são mais tranquilos, né? Aquele jeitinho tal, né? Aquele jeitinho mineiro e tudo mais, tem que viver 125 anos, 130. Aí perguntaram para ela, ele perguntou, o entrevistador lá, qual era o segredo? Disse, você não tem segredo nenhum, não, mas fala aí, o que faz a senhora viver tantos anos? Eu sou feliz. Bom, sabe o que ela comia? Costelinha de porco. Não sei se todo dia, né? Mas, sabe, são umas coisas que, claro, tudo é uma questão de adaptação, a gente tem que entender a situação de alimento, né? Cada organismo é um organismo em particular. Mas qual foi a atitude de medicina preventiva desse cidadão aqui? Conhece-te a ti mesmo. Começa com ele. Logo em seguida, que quase 500 anos depois dele, vem Jesus e diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade somos nós, e a libertação que nós temos em relação a nós mesmos
é que nós vamos, à medida que nos conhecemos, nos libertando de preconceitos, né? De todos os aspectos geradores de enfermidade. Excesso. Não é uma situação que nós conseguimos substituir de um momento para outro. É um processo. Então, à medida que nós vamos nos descobrindo sobre alguma coisa, alguma frustração, etc., considere-se já num estágio superior. Porque passou a racionalizar aquilo que estava como resposta automática. Não é verdade? Isso quem disse foi o Emmanuel, através da mediunidade de Chico. Quando você percebeu, você racionaliza algo que estava com resposta automática. Às vezes nós somos agressivos, agressivas, por exemplo, no trânsito, e não nos apercebemos disso. Ou nos contrariamos profundamente, vamos usar o trânsito, e não nos apercebemos disso. Quando a gente se apercebe dessa situação, nós continuamos nos contrariando, porém agora com conhecimento de causa. Não é uma beleza? Tipo assim, você se contraria e diga para você no mesmo momento, pega o espelhinho, né, que geralmente as moças usam inclusive para se maquiar também, né, pega o espelhinho, olhe para você e diga assim, vai morrer mais cedo. Porque vai. Por que vai? Porque há um processo de desgaste, onde a nossa vitalidade vai sendo afetada e a gente desencarna mais cedo. Então, procurar seguir Jesus é exatamente isso. Cada doença, cada dor, cada sintoma traz uma mensagem única e exclusiva para nós e é apenas para nós mesmos. Significa dizer, André Luiz no livro Sinal Verde, através da psicografia de Chico, diz o seguinte, a dor é um aviso de que algo não vai bem. Tem que se prestar atenção, não valorizar a dor, se prestar atenção na mensagem, que tem uma mensagem ali. Se a gente não tem menor interesse pela mensagem, corre ao médico, toma a medicação e depois de um tempo passa a ter outro tipo de problema. Não é assim? Aí corre ao médico e diz assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Não sabe mesmo, porque você não está procurando se conhecer. Porque sempre que surge um determinado tipo de problema, e é interessante que quando as pessoas prestam atenção, sabem qual é a razão do problema. Quando você presta atenção, por exemplo, não carregue mágoa. Eu já atendi muitos casos de pessoas magoadas com câncer. Não carregue mágoa. Ok? Os mais diversos tipos de cânceres. E conversando com a pessoa, na casa espírita, no atendimento fraterno, aos poucos, assim, a resposta eram casos de mágoa, por vezes, assim, que foi tomando dimensão, porque a pessoa lembra daquilo e vivencia. Lembra novamente e vivencia. E sabe o que acaba acontecendo? Você vai se viciando. Vai se viciando no processo. Esse é o ponto. Porque você lembra e adiciona alguma coisa. Aí volta, claro, porque está tudo em nós. A gente vai e estica mais um pouco. Estica mais um pouco. A coisa vai tomando volume. Nós vamos nos habituando ao problema. É a mesma coisa do indivíduo que tem o hábito da queixa. Ele se queixa de tudo. Se está frio porque está frio, se está calor porque está calor, se está assim porque está assim, se está chovendo porque está chovendo e assim sucessivamente. Ele vai se viciando no processo. E vai se aprofundando de tal maneira que chega um determinado momento que é impossível conversar com a pessoa sem que você esteja devidamente preparado, preparada para não se contaminar. Não é verdade? É exatamente esse aspecto. Por isso a gente precisa procurar nos conhecer. E quando a gente estiver pronto para aceitar a indicação e compreender o que elas querem tanto nos dizer, nós estaremos aptos, com certeza,
a trilhar o caminho da nossa perfeição, que passa diretamente pela saúde. Por isso que a gente vai lá no Nosso Lar, e é interessante notar que é o ministro Clarencio que vai dizer para André Luiz: aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Está vendo a questão da viciação em nós mesmos? É indispensável criar pensamentos novos para disciplinar a língua. Não é fato? Esse é o ponto. Se a gente não muda a maneira de pensar, não muda a maneira de ver, pode ser assim. Você pode ficar de frente para a televisão com a tela desse jeito. A vida pode ser vista dessa maneira. Sim ou não? Ou você, ou nós, resolvemos mudar e ligar o aparelho para ver que a vida está extremamente, né, atuante, e nós não estamos aqui por um acaso ou por um aborto da natureza. Nós estamos aqui dada a importância que nós temos para o momento atual. Ou você acha que Deus errou? Tudo bem que você podia até ter reencarnado em Júpiter, mas como você reencarnou por engano aqui, não é verdade? Significa dizer o seguinte: é assistir mais Jesus, sorria mais. Sorria mais, até porque você fica mais bonito, mais bonita, é mais simpático, mais simpática, movimenta apenas 16 músculos da sua face, que para ficar mal-humorado movimenta 88, e você vai gastar uma fortuna depois em plástica para tentar acertar, puxa aqui, puxa lá, porque a boca vai caindo, é o que vai acontecendo. Então aí, puxa aqui, puxa lá, vai gastar uma grana. Tomar um monte de... Antes dessa, a gente dizia assim, de graça até injeção na testa. Já não é mais de graça há muito tempo. Você vai lá, dá uma injeção, paga uma grana. Né? Então a gente já sabe que é melhor sorrir. Né? Sorria. Por quê? Porque a vida devolve aquilo que a gente dá para ela. A vida devolve aquilo que a gente dá para ela. Isso é um processo de ação e reação. Causa e efeito. Não é possível que a gente dê mau humor para a vida e ela nos responda com sorrisos. Outro aspecto, ame a sua existência, ame a vida, valorizemo-nos. Ah, mas tem tanta coisa que a gente precisa fazer, tem tanta coisa para mudar, eu tenho ainda tantos hábitos infelizes. Graças a Deus, quem não os tem? Só se conhece um indivíduo que passou pelo planeta que já tinha superado todos esses aspectos. E a gente não entendeu ele e pendurou ele numa cruz. O restante sempre tinha alguma coisa, né? Nem que fosse para servir de exemplo, sempre tinha alguma coisa para dar uma certa ajustada. Então, valorizemos a vida, amemos a vida, procurando fazer o bem o máximo que for possível. E não é o bem de natureza material. O bem pode ser feito em qualquer momento, a qualquer hora, onde nós estivermos. Mandar bons pensamentos para as pessoas que nós conhecemos, para o cidadão que por vezes está ao nosso lado e está num dia ruim. Mandar bons pensamentos não nos custa nada e o primeiro favorecido somos nós mesmos, porque somos o emissor dele. Então veja o quanta oportunidade a vida nos oferece a cada dia. Se o indivíduo passa pela tua janela e de repente você não tem o dinheiro para dar para ele, porque você também não tem obrigação, evidentemente, mas ele pode levar de você um pensamento positivo, não é verdade? Ele pode levar de você um pensamento positivo. Se o indivíduo está acidentado, em vez da nossa curiosidade, o nosso pensamento positivo. Nós podemos fazer o bem onde a gente estiver. Nós podemos sorrir para as pessoas. Né? Ah, mas é que as pessoas são assim, são assado. Isso é de direito das pessoas. O importante é que nós estejamos fazendo a nossa parte. Ficar feliz com a alegria dos outros. Oh, dificuldade. O sujeito diz assim, ganhei no Powerball acumulado. Puxa, que bom! Mas é uma realidade. É exercitar a felicidade com a felicidade dos outros. Por quê? Porque senão eu não vou ser feliz.
Não é fato? Senão cultiva inveja em mim. E eu vou adoecer com ela. Esse é o ponto. Então veja, é exercício o tempo todo. E uma que eu adoro. Procure, né, não ter razão em tudo. Se você quiser ter razão em tudo, se nós quisermos ter razão em tudo, prepare-se para ser infeliz, consequentemente doente. Ou seja, não dá para ter razão em tudo. Se quiser, vai ser infeliz. Repetindo, consequentemente doente. Cultivemos, então, a situação de que, muitas vezes, a melhor satisfação é aquela que a gente não dá. Por que é tão difícil trabalhar isso na gente? Por que o quê? É tão difícil a gente trabalhar tudo isso na gente. Por que é tão difícil? Não é tão difícil. Sabe o que é? É que nós estamos habituados. E quando você vai fazer uma substituição de hábito, tem uma necessidade de esforço, o mesmo que foi feito para ele ter se tornado um hábito. Por exemplo, o espírita não faz isso, mas falar mal da vida alheia é um hábito. Chega uma hora que você sente o quê? Prazer. Não é? Aí você diz assim, vou parar de falar mal da vida alheia. Só se você ficar mudo, muda. Não é essa a proposta. A proposta é começar a falar bem dos outros. Ah, mas falar bem dos outros não tem graça. Por quê? Porque nós nos habituamos com aquilo que nos leva à enfermidade. Por exemplo, aqueles que foram ou são ainda adeptos ao tabagismo, aquele sujeito que fuma. Os primeiros cigarros foi um estoura-peito miserável, não é verdade? Para passar do desconforto, porque a minha geração, fumar fazia parte, né? Aliás, um pouco antes da minha geração, os médicos americanos recomendavam marcas de cigarro. Doutor fulano tal recomenda fumar determinada marca, etc., que existem até hoje. Por exemplo, tem mais de 1 bilhão de criaturas que fumam no mundo. A indústria continua muito forte, muito ativa. Mas fazia parte de uma condição social e de uma questão de postura. Muito bem. Para fumar era uma coisa absurda, porque não é? Era extremamente desconfortável as primeiras tragadas. Passado um tempo, vai se criando uma dependência de natureza psicológica e também orgânica. Não é verdade? Aí adiciona o cafezinho. Aí toma o cafezinho e fuma. Aí chega uma hora que fuma mais do que toma café e fuma, etc. E assim. Ou seja, aí cria-se uma dependência de tal natureza que de repente você diz assim, eu vou parar. Né? E acontece o quê? Todo um esforço ao contrário. É uma substituição de hábito. Todo um esforço ao contrário. Mas a pergunta é, você quer sim ou não? Esse é o ponto. Você quer sim ou não? Não, eu quero, mas eu não tenho força, então procure assistência médica. Procure um auxílio psiquiátrico, psicológico, seja de que natureza for. Mas a pergunta é, você quer sim ou não? Esta é a pergunta que Jesus nos faz há 2000 anos. Você quer sim ou não? A não ser que nós não tenhamos consciência sobre nós mesmos, nós não tenhamos um nível mínimo de equilíbrio em relação a nós mesmos, vamos precisar de uma assistência efetiva, especializada. Mas quando nós temos o questionamento de Jesus até hoje, é se a gente quer sim ou não. Porque quando a gente decide que vai fazer, não existe possibilidade de nós não alcançarmos um resultado. Não é verdade? Quando a gente decide, não existe. Por quê? Porque a decisão que seja positiva para nós movimentamos forças no universo que nos impulsionam para o objetivo.
Por quê? Porque nós vivemos em Deus. A gente não se isola de Deus. Nós vivemos em Deus. Então nós movimentamos forças que nós sequer supomos que seríamos capazes. Essa é a proposta do educador e mestre que é Jesus para todos nós. E como já dissemos, né, continua a pergunta ecoando 2000 anos depois, se a gente está disposto a nos educar com o seu evangelho ou não. Significa dizer o seguinte, como a lógica é preponderante e a nossa estrutura como espíritos, ela tem toda a genética divina, por mais que nós criemos resistências em relação à questão da modificação, nós não conseguiremos nos manter nesta postura, uma vez que a nossa genética como espíritos é mais forte. Significa dizer, se eu quero adiar e com isso gastar mais tempo e por vezes me submeter a processos dos quais eu não preciso, ou se eu quero não acelerar as coisas, mas deixar que o fluxo da mudança aconteça sem que eu ofereça resistência. Então eu preciso fazer o quê? Eu não ofereço resistência, mas eu preciso me movimentar, porque a vida do espírito é progresso. Então eu não posso estacionar, eu preciso estar movimentando, com paciência, com tranquilidade, mas com foco nos meus objetivos superiores. É como o Evangelho de Jesus funciona em nós. Nós precisamos, desta maneira, né, nos decidirmos daquilo que a gente quer. Muita paz. Obrigado.